Olá pessoal, hoje a aula de hoje da UBR é sobre sensores. A aula será gravada por mim, William, que vai fazer a parte teórica, Bruno Zara, que vai fazer a parte robótica manual, e a Mariana Elias, que vai gravar no simulador. Primeiro vamos comentar o que são os sensores, né? Sensores são como se fossem os sentidos do robô, ou seja, sensores são dispositivos que fazem com que o robô consiga perceber o ambiente, ou seja, ele vai pegar algo do ambiente e transformar essa informação em um sinal que o robô pode entender. Porque diferente da gente, o robô ele só entende sinais elétricos, porque ele é um dispositivo elétrico. Então, por exemplo, luz, som, objetos, ele não consegue perceber, ele apenas consegue perceber sinais elétricos. Então, o que os sensores fazem é pegar essas informações e transformar em sinal elétrico para o robô entender. A ideia geral de sensores é justamente imitar os sensores humanos, porque a gente consegue enxergar através dos olhos, ouvir através das orelhas, sentir através do tato. No geral, a gente precisa tentar passar esse tipo de informação para o robô para que ele consiga fazer mudanças no ambiente. Conforme essa figura vocês conseguem ver, todo o funcionamento do robô se baseia dele adquirir informações do ambiente através de sensores. Esses sensores vão servir para a percepção do robô do que está acontecendo. Essa percepção do robô vai levar ao robô pensar sobre, decidir o que ele vai fazer, que é a parte do Arduino, que a gente viu na aula de Arduino, e depois para a ação, que vai ser o que o robô realmente vai fazer, né? Depois que ele decidiu com o cérebro dele. Então, sensores são muito úteis para fazer com que o robô tome decisões inteligentes baseadas no ambiente. O primeiro sensor mais importante em relação à OBR é o sensor de luz barra óptico, que você pode ver falando do mesmo jeito, e sensores de cor. Como que eles funcionam? Os sensores de luz-cor eles vão permitir que você consiga medir a intensidade da luz refletida por uma superfície. Então você vai ter, por exemplo, uma mesa ou um chão, uma superfície mais clara do chão vai refletir mais luz. Uma superfície mais escura vai refletir menos luz. Um exemplo para a gente citar é quando, por exemplo, está um dia de muito sol e você vai sair na rua, você percebe que você vai sentir mais calor. Por quê? Porque a cor escura ela absorve mais a luz e, portanto, reflete menos. Então vai sair menos do seu corpo essa luz do sol. Então você sente mais calor quando você sai de preto em dias de sol, por exemplo. É a mesma ideia com o sensor de luz. Então, ele vai passar, por exemplo, como a gente consegue ver nessa figura à esquerda, o robô ele vai passar por uma superfície e vai refletir a luz dela. Então, se for uma luz mais escura, vai refletir menos luz, uma luz mais clara, mais luz, e vai medir a intensidade, ou seja, o quanto de luz que tem, basicamente. E o sensor de cor, ele basicamente, além de identificar essa intensidade da luz, ele também vai identificar qual que é a cor da superfície. Então, ele é um pouquinho mais avançado. O exemplo mais prático do sensor de luz seria um robô seguidor de linha, porque você consegue perceber que a diferença entre a linha e a superfície são as cores. Geralmente a superfície vai ser o chão, né, que vai ser uma cor mais clara, e a linha vai ser preto, como a gente consegue ver na figura direita. O segundo sensor mais importante do OBR, que vai ser um dos mais usados, são sensores ultrassônicos, né? Ele é um sensor que ele é usado principalmente para captar obstáculos e medir distância de um obstáculo a outro. Por exemplo, quão longe que o robô está de uma parede, ou quão perto que ele está da vítima que ele precisa resgatar, por exemplo. E como que ele funciona? Os sensores ultrassônicos eles emitem ondas sonoras que vão bater em um objeto e voltar, como a gente consegue ver nessa imagem. Então ele vai emitir o som, vai bater no objeto e vai voltar. Nisso que ele bate e volta, você consegue calcular a distância também. Então você, por exemplo, consegue ver o quão longe você está da vítima, o quão longe você está de um obstáculo que você precisa desviar, etc. Esse funcionamento é que nem, por exemplo, quando você entra numa caverna ou algum lugar fechado e você grita, você consegue perceber o som voltando. É exatamente a mesma ideia do ultrassônico, só que numa escala muito maior do que a gente. Porque eles fazem sensores que eles emitem sons que a gente não consegue escutar, mas o dispositivo consegue. Por fim, um sensor mais opcional seria um sensor giroscópio.
Ele é um sensor que não é necessário, mas ele é muito importante assim de se usar, que a função dele é medir qual a direção e o quanto que o robô está se movimentando naquela direção. Ele é basicamente o sensor, ele seria basicamente para simular o senso de equilíbrio do ser humano. Então, por exemplo, quando você está andando e tombando para a direita, você consegue perceber isso. Ou quando você está girando, você consegue perceber que você está girando, mas o robô não. O giroscópio ele serve justamente para que o robô consiga perceber o que ele está fazendo e qual direção ele está se movendo, conforme a gente consegue ver nessa imagem. E qual que é a utilidade disso? Como você sabe qual direção e quando você está se movimentando, você consegue ganhar mais precisão em fazer curva. Então, por exemplo, você tem uma curva, você consegue perceber, com a parte do giroscópio, o robô, né, no caso, consegue perceber o quanto que ele está desviando do caminho que ele deveria fazer e corrigir. Ele também permite também, conforme eu comentei, corrigir erros de trajetória. Então, você está andando, você deveria andar em linha reta, o giroscópio percebeu, você recebeu através do sensoramento que que o robô está se movimentando levemente à direita, você já consegue, a partir dessa informação, corrigir a trajetória do robô. Então ele é muito útil para você garantir realmente essa precisão na hora de se movimentar com o robô. Assim como você precisa também do senso de equilíbrio para andar. Isso fato, se você não perceber que você está tombando para a direita, por exemplo, você acaba caindo. É o mesmo caso com o robô. Parece muito óbvio falando do ser humano, mas é porque a gente aprende isso, né, conforme a gente vive, mas o robô não tem essa vivência nossa, não tem essas coisas que a gente sabe. Então, parece algo bem fácil pra gente, o robô é bem difícil, de fato. Olá, pessoal. Eu sou a Mariana e eu vim gravar a parte do Tinkercad. Hoje vamos usar o sensor fotoresistor. Ele capta a luz e dependendo do valor que ele manda pro monitor serial, ele vai alterando conforme seu código. Hoje, no caso, a gente vai fazer com que na pouca luz ou falta de luz, ele acenda esse LED e quando tiver bastante luz, ele vai apagar. Então, vamos lá. Vamos primeiro conectar o LED. Aqui é a perninha maior, que é o ânodo. Então, atentem-se nesse detalhe, senão o seu código não vai dar certo. Vamos colocar o resistor aqui. Aqui tem a opção de girar. A gente coloca aqui mais para baixo. E aqui a gente gira. Esse aqui tem que ser... Dá para mudar a resistência dele. Tem que ser uma resistência de 220 ohms. Isso. E esse aqui a gente vai girar também. E a resistência dele é de 10 kΩ. E a gente vai botar ele aqui. Junto com o nosso... Ai, meu Deus. Isso é normal de acontecer, gente. Esses são os fios que vão ligar depois no Arduino. A gente vai ligar esse no fotoresistor. Certo. Conectado todos os componentes aqui na placa. Os componentes a gente pegou aqui. Ele aparece no componente básico, mas vocês podem pesquisar o nome deles aqui. Colocados eles, agora a gente vai fazer as conexões por fio. Primeiro, vamos conectar a LED. Conectar aqui no 11. E vou botar as mesmas cores que eu vou botar no circuito físico. Aí aqui, vamos conectar o GND, que é a parte negativa. Aqui, na parte negativa, normalmente a gente coloca em preto. Aqui a gente vai ligar o analógico, porque como é um sensor que pega não só o código, ele pega coisas de fora, ele vai como analógico. Vamos botar o fio verde. É bom colocar fios de outras cores para ser mais fácil de identificar. E aí agora o próximo. Ai, meu Deus. Esse aqui tem que ser verde. E agora o próximo é
o nosso de 5 volts, que é o nosso positivo. Ou seja, ele vai ficar vermelho. Certo. Conexões feitas. Tá tudo certinho aqui. A gente vai trabalhar com o código. Vocês podem usar o código de blocos, mas eu gosto de usar o código em texto. Então, eu vou mudar aqui, tenho certeza. Já tenho o meu código copiado. Vou deixar ele na tela aqui um pouquinho, se vocês quiserem dar uma olhada, darem uma copiada. É mais um teste mesmo. Ele tá pegando aqui, ó. Ele mostra o LED, aqui ele mostra onde está conectado o LDR. Aqui é o valor que vai receber o LDR, ou seja, ele tem que começar com 0, porque senão ele vai ter um valor aleatório, muito grande, então pode ser que não dê certo. Então, o LED output, ele vai receber o comando e é ele que vai jogar para fora, mostrar que está acontecendo. E aqui é a comunicação com o serial, com o monitor serial. E daí aqui é um loop, que ele vai avaliar. Se tá com bastante luz, ele desliga o LED. Se não, ele liga o LED. Agora, eu vou fechar o código e a gente vai iniciar a simulação. Iniciando aqui. Ele tá mostrando, ó, ele tá apagado, por quê? Porque tá com pouca luz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o serial para vocês. Monitor serial aqui, ele tá com 54, certo? Vou colocar aqui pro lado. Ele tá com 54. Conforme eu vou aumentando, a luz desliga, o monitor serial vai mostrar que a luz aumentou. Então, ele mostra quando aumenta, a luz desliga, quando abaixa, a luz liga de novo. E a seguir vamos mostrar como isso fica na vida real, no físico, com o Arduino físico, com todos os componentes físicos. Bom, agora a gente vai pegar o mesmo circuito que fizemos no Tinkercad e botar para a vida real. É a exata mesma coisa, as conexões estão iguais, ó. Tá aqui no 11, o 5 volts, o GND, no A5, tudo certinho, tudo igualzinho. E aqui também, só vai ficar um pouquinho difícil dos cabos. Ó, o LED, a conexão no negócio 11, o cabinho, tá tudo certinho. Daí, conecta no computador, nesse caso já está conectada. E aí, já tá tudo certo, ó. Se eu boto a mão aqui, ele acende. Se eu tiro, ele apaga. Ou seja, se faltar luz na sua casa, ele vai acender. Daí, se voltar, apaga. E é basicamente assim que funciona na vida real o LDR, que é um dos nossos sensores, nosso fotossensor. Essa foi a aula sobre sensores, falamos dos 3 principais sensores que são utilizados na UBR. E nas próximas aulas a gente vai falar de atuadores, que são como que o robô vai agir de acordo com o ambiente, ou seja, como que ele vai andar, como que ele vai desviar. E também a gente vai falar de robôs para cada modalidade. Obrigado pela atenção. Agora eu vou passar para a Mariana, que vai mostrar um exemplo de sensores utilizando o Tinkercad.